Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Bom, todo sistema religioso ele é paranoico, independente da religião que seja. Seja ele onde estiver ou qual sistema que seja. Cria-se, narrativas em cima de fatos que aconteceram ou de fatos imaginários e ali começam a defender uma verdade, uma suposta verdade em cima daquele fato. E as pessoas agregam aquilo à sua vida como se aquilo ali de fato fosse uma verdade, como de fato fosse acontecer e por aí vai. É importante a gente olhar, também na visão do outro. O que o outro está pensando a respeito disso que eu defendo como verdade? O que o outro acha que é a verdade? Vamos pegar aqui a questão do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito e começou a entrar no território de outras nações, dizendo que aquelas terras eram deles por herança ou por promessa de Deus. E ali eles começaram a matar, atacar as pessoas e matar aquelas pessoas. Na visão do povo judeu, como vemos na Bíblia, Deus era com eles. Deus estava ajudando eles a destruir aquelas pessoas. No meio evangélico é muito comum quando uma adversidade vem contra uma pessoa, ainda que seja do grupo dos evangélicos, eles dizem que é o Satanás, que é o diabo que está atacando aquela pessoa, que está trazendo aquele mal sobre aquela pessoa. Lá, naquele tempo, ainda que na visão dos judeus era Deus que estava ajudando eles, com certeza, do outro lado, tinha religiosos dizendo que era o diabo que estava fazendo aquilo, ou parte deles, defendendo que era o Deus deles, se vingando deles mesmos por causa das atitudes que eles vinham praticando. Então, na visão do outro lado, seja dos amonitas, dos moabitas, dos jebuseus, dos amorreus, seja de quem for, ou até mesmo dos filisteus, na visão deles, Satanás é que estava fazendo aquilo com ele. Aquele mal estava vindo contra eles por causa de um suposto diabo que certamente era cultuado naquela região. Então, na visão do outro, ainda que na visão de Israel era Deus que estava ajudando eles, na visão de quem estava sofrendo as consequências, era um suposto ser invisível, imaginário, um suposto diabo que estava atacando, não o Deus de Israel que estava vencendo os amonitas, os moabitas e por aí vai. Hoje é muito comum a gente ver isso. Sempre que há uma adversidade, os religiosos defendem que é o diabo, um suposto diabo que está trazendo aquele mal sobre eles. Em alguns casos, eles dizem que é o próprio Deus que está vingando, que está judiando daquela pessoa. Mas tudo é uma questão interpretativa, é uma paranoia religiosa que impera na cabeça do ser humano. Isso sempre existiu em todas as religiões, em todos os tempos. Isso não é uma coisa recente, é uma coisa de momento. É uma paranoia que o ser humano gosta de alimentar na sua cabeça. Ele vive esperando naquela expectativa de uma destruição iminente do mundo, uma destruição iminente da humanidade. Eles ficam sofrendo, torcendo para que isso aconteça. Muitas vezes baseado em fatos que relacionados, como eu disse, a coisas que aconteceram no passado, como é o caso, por exemplo. As profecias judaicas elas sempre apontavam que haveria um fim, um fim dos séculos, um determinado fim sobre o povo de Israel. E se a gente prestar bem atenção, é uma questão até de lógica. Olha bem para você como que seria o mundo se todos os judeus resolvessem matar, sacrificar animais como era sacrificado há 2000 anos atrás, em prol dos seus pecados, uma forma de agradar a Deus, entendeu? Uma forma de consagração. Como que seria o mundo se os judeus estivessem matando animais até hoje? É uma questão até de lógica. Um dado momento chegou um tempo onde que era incabível sustentar aquela religião, aquele tipo de religião. Era o tempo daquela religião e daquele sistema chegar ao fim. E ainda que os profetas tenham apontado que isso aconteceria há 2000 anos atrás, como é o caso de Daniel mesmo, aponta que aconteceria ali no primeiro século, e aparece o próprio Jesus defendendo que isso aconteceria, esse fim aconteceria ali naquele século, haveria um novo tempo, uma nova Jerusalém desceria do céu no primeiro século, como desceu, como não há mais sacrifício
de animais ali naquela região. Como o templo não está mais de pé, a Nova Jerusalém desceu do céu e as pessoas não conseguem entender isso, né? Amam sustentar a paranoia da religião, de um suposto fim. Faz até lembrar do Agente 86, né? Um filme muito cômico, né? Vamos dizer assim, onde que um agente eles recebe mensagem, sempre que ele recebe a mensagem diz que ela se autodestruiria em 5 segundos. Então o ser humano, com essa paranoia, ele gosta, ele ama, ele quer se autodestruir em 5 segundos. Espero que isso não seja o seu caso, ok? E aí, então as pessoas, né, com essa vontade, né, dessa autodestruição, ou de que haja uma destruição iminente, elas deixam de viver, né, a sua vida. Elas deixam de desfrutar daquele maravilhoso acontecimento de 2000 anos atrás. Daquela maravilhosa fase que começou há 2000 anos atrás. É algo extraordinário que começou ali. Aquele novo tempo, né? Esse novo tempo que nós estamos vivendo. É um novo tempo para vivermos uma vida intensa, né? Uma vida feliz, uma vida satisfatória. É um tempo, né, de vivermos aquele novo céu que começou a partir daquele dado momento. Então, assim, é chocante, né? Triste saber que as pessoas estão deixando de viver porque elas preferem sustentar essa paranoia, né, de uma destruição iminente, desprezam todos aqueles fatos e criam, né, uma teologia, fazem, né, uma construção teológica em cima dos fatos que deveriam acontecer no primeiro século e projetam isso para o futuro, para o benefício, né, de uma minoria, de uma meia dúzia, em detrimento do sofrimento e da falta de vida, da falta de plenitude de vida de todos aqueles que seguem aquele sistema, de todos aqueles que seguem aquela construção teológica baseada em fatos que aconteceram há 2000 anos atrás, ou baseada em fatos que deveriam acontecer há 2000 anos atrás, naquele fim, né, daquele período, aquele fim daquela fase, naquele início, né, de um novo tempo, naquele início de um tempo maravilhoso, onde que nós deveríamos estar vivendo uma plenitude de vida, deveríamos estar tendo vida, né, em abundância, mas não estamos, porque muitos aderiram, como eu, aderi a construções teológicas como se fosse verdade, para o benefício de poucos, de pouquíssimos, de meia dúzia, mas em detrimento de milhares, ou talvez de milhões de vidas que poderiam estar sendo produtiva, poderiam estar tendo uma vida proveitosa e regalada, uma vida útil socialmente, uma vida feliz, vivendo a eternidade daquele tempo que começou há 2000 anos atrás. Eu vou deixando um forte abraço para você aqui nesse canal e te desejando aquela vida abundante que começou lá no primeiro século, aquela vida plena, satisfatória, aquela vida eterna que começou ali, ok? Um forte abraço para você.